Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 2, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, professor associado do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, eu indicarei uma questão, irei enunciar a questão, que deve ser respondida e encaminhada por e-mail no prazo máximo de uma semana. Vamos à videoaula? Muito bem, a primeira questão que se coloca é por que análise de equilíbrio geral? Nós vimos que outros autores, antes de Walras, já tinham se preocupado com o problema do equilíbrio geral. Isso está presente, por exemplo, no quadro econômico de Questin, isso está presente nas reflexões de Cournot e mesmo de Jevons. No entanto, Walras foi o primeiro a propor um tratamento puramente matemático, algébrico, do equilíbrio geral. A ideia ele buscou em outras áreas fora da economia, por exemplo, na astronomia, na astrofísica, com um físico chamado Picard, que desenvolveu um modelo de equações algébricas para estudar a órbita dos planetas. Então, Walras buscou inspiração nesses modelos matemáticos, trabalhando de equilíbrio de órbitas, ou seja, assuntos fora da economia, para trazer no escopo da economia esse tipo de abordagem algébrica, mostrando a oferta e a demanda em cada um dos mercados particulares, específicos, e matematicamente estabelecendo as relações que um mercado exerce sobre os demais e as relações que todos os mercados exercem em cada mercado específico. Então a ideia foi de tratar essas relações de uma abordagem essencialmente matemática algébrica. Dessa forma, Walras acreditou que no nível de abstração, no nível de matemática pura, estaria dando conta de analisar a relação entre todos os mercados e a relação entre as escolhas de todos os indivíduos que atuam nos seus respectivos mercados particulares. Então a ideia dele é analisar matematicamente sob que condições as escolhas de todos os indivíduos tornam-se compatíveis entre si. Antes da descrição algébrica do processo, o Walras oferece uma concepção do sistema econômico. É um modelo. Pode-se dizer que é uma simplificação de uma economia de mercado, ou, como alguns chegaram a interpretar, seria um modelo de uma sociedade centralmente planejada. Isso não fica absolutamente claro. A concepção que Walras fornece do sistema econômico é abstrata. Ele imagina um conjunto de agentes que atuam nos vários mercados, como consumidores, como ofertantes, produtores ofertantes. Eles ofertam bens de consumo final e também ofertam serviços produtivos. Então, ele pode ofertar bens finais ou a gente pode também ofertar fatores produtivos, matérias-primas, maquinários, ferramentas, a mão de obra, etc. Um outro tipo de agente é o que atua como empresário. Walras também imagina um agente empresário que organiza a produção e assume certos riscos. Esses agentes se encontram no mercado. Mais uma vez, uma ideia que eu já tinha comentado na videoaula anterior, a ideia do mercado como algo físico, como um lugar, um espaço. E nesse local, os agentes se encontram. Então, os vários agentes se encontram no mercado. Como ofertantes, como demandantes, como ofertantes de serviços produtivos, como empresários. Então, no encontro dos agentes no mercado, se origina o processo econômico. No que consiste esse processo? Primeiro, a oferta de serviços produtivos, que são contratados e participam da produção. Na produção, eles são transformados em bens de consumo final. Os bens de consumo final são
demandados são transferidos aos consumidores que compram e pagam por esse bem, tá? Ou os bens intermediários, que também são fruto de um processo de transformação, tá certo? Os bens intermediários são vendidos nos mercados de fatores de produção e são adquiridos por os outros empresários. Os bens intermediários, os fatores de produção, são transferidos de um empresário para outro. Então, ao fim e ao cabo do processo de produção, o bem final é transferido ao consumidor e o bem intermediário, o fator de produção, é transferido de empresário para empresário. Na primeira edição dos Elementos de Economia Política Pura, de 1874, Vohra não considera a formação de poupança e o processo de acumulação de capital. Tudo que é produzido é entregue para os consumidores, toda a renda recebida pela transferência de fatores de produção, toda essa renda é utilizada no consumo. Uma parte dessa renda não é poupada, toda a renda é alocada no consumo. Tá? Toda a renda recebida pelos proprietários dos fatores, os consumidores basicamente são proprietários de fatores, que oferem renda na transferência desses fatores para os produtores, e com essa renda eles gastam. E nesse modelo eles gastam tudo, não há o processo de poupança. E outra, a cada ciclo, tem que se imaginar o sistema econômico como um funcionamento circular, ciclos que se repetem, tá? A cada ciclo, o processo, o estoque de capital é o mesmo. Tá? Não há depreciação do capital e não há acumulação de capital. O capital permanece parado. Em termos, o volume do capital é sempre o mesmo, nesse sentido. Não há incertezas nessa economia, tá? Não há moeda. Tá? As trocas são feitas em espécie, perdão, em natura, tá? Não há dinheiro, não há pagamento em espécie, as trocas são feitas em natura, tá? E os indivíduos não retêm moeda como ativo financeiro, não há retenção de moeda, a moeda é simplesmente um meio de troca. É uma economia fechada, uma autarquia, não há transações com o exterior e também não há participação do governo, apenas os agentes transacionando entre si, sem a intervenção do governo. Então, essa economia é descrita abstratamente. Tá? Ele não detalha a que sistema econômico, a que sistema social ela se refere. Ele não faz uma descrição do quadro institucional, das instituições que comandam o funcionamento dessa economia, que condicionam o comportamento dos agentes no mercado. Não há uma discussão das instituições. Simplesmente é uma concepção abstrata de uma economia de funcionamento circular e repetitivo. Não há classe social, há apenas agentes econômicos, consumidores que ofertam os serviços produtivos e com isso eles obtêm uma renda e gastam essa renda como consumidores. Tem os empresários que organizam a produção, que está do lado da produção, depois atuam como ofertantes, tá certo? Então os consumidores decidem gastar, a composição do gasto, o nível do consumo, né? No modelo com poupança, que ainda não é dessa primeira edição, mas no modelo de poupança, os consumidores também decidirão o quanto pouparem. Os empresários escolhem o nível da produção, a composição da produção. Os empresários tomam a decisão de investimento, então eles determinam o volume de investimento. Ele é o coordenador da produção, tá? E ao adquirir os recursos produtivos, ele é o proprietário dos recursos produtivos e o proprietário dos bens de consumo final que depois serão vendidos. Então, há apenas esses agentes, consumidores, empresários. Não há classe social. A análise de Vohra é uma análise por período. Ele analisa período a período. Tá? Então, a análise se concentra no que está acontecendo em cada um desses períodos. Ok? Então, e ele imagina no início do período certas variáveis em volume dado. Tá? Então, no início de cada período, o agente possui uma quantidade de bens e serviços, o estoque inicial do bem e a quantidade de serviço é dada no início do período para efeito da análise. Então, cada agente possui uma quantidade de bens e serviços. E aí eles se envolvem na troca. Na troca eles tentam alcançar o melhor resultado.
Tá? No caso dos empresários, procura maximizar lucro. No caso dos consumidores, procura a maximização da satisfação ou da utilidade. Então, os consumidores tomam as decisões do volume a ser consumido, da composição da cesta de consumo. Se for o caso, tomam decisões de poupar mais ou menos, procuram satisfazer as suas preferências, inclusive preferências intertemporais, montando uma estratégia também pensando em períodos futuros. Tá? E, portanto, ele aloca a sua renda na aquisição de uma cesta de consumo, ou seja, ele adquire vários bens que vão compor essa cesta, de forma a maximizar a satisfação ou, como nós vimos na aula anterior, a utilidade efetiva. Do lado dos empresários, eles buscam o lucro máximo. Tá? A atividade empresarial acaba determinando o volume de oferta. Tá? O empresário leva em conta, para o cálculo do seu lucro, a renda recebida, os custos de produção, então ele estima qual será a receita líquida do negócio, e o sacrifício, todo o sacrifício envolvido na oferta. Tá? Todo o custo monetário e outras formas de custo, um sacrifício, dor, como pensava Germans, né? O custo avaliado, associado à oferta, avaliado pelo empresário. Então forma-se um fluxo circular, onde tem a produção, o consumo, né? Os que consomem são proprietários de fatores que vendem aos produtores, que transformam esses fatores em bens de consumo final, vendem e assim por diante. Então fecha-se um fluxo circular. Os consumidores oferecem fatores, recebem troca renda, que é usada para comprar bens e serviços ou para poupar. No modelo com poupança, que não é o da primeira edição, a poupança retorna às firmas pela atividade dos intermediários financeiros. O consumidor, portanto, possui uma renda que é ganha a partir das quantidades de bens e serviços que o consumidor vende a outros, no caso vende aos empresários, tá certo? E obviamente que a renda do consumidor depende do preço em que esses bens e serviços, bens intermediários e serviços são transacionados nos respectivos mercados. A firma adquire esses bens no mercado de fatores, ela possui um estoque de fatores fixos, ela necessita de capital fixo também, então ela tem esse capital fixo, tá certo? Que se combina com o capital circulante que é adquirido no mercado de fatores. Então a combinação de capital fixo, capital circulante, viabiliza o processo produtivo. Tá? Então a firma compra outros fatores dos agentes ou até de outras firmas, né? Ou dos agentes consumidores, que são proprietários dos fatores, ou de outras firmas, organiza esses fatores no processo produtivo, depois vende o bem de consumo final, formando assim um fluxo circular. Né? Então, quando a firma vende o produto final, ela ganha as receitas, subtraindo-se os custos. Uma parte dos custos é o pagamento aos proprietários dos fatores, então subtrai os custos das receitas, tem o lucro das firmas. Parte do lucro é repartida entre o empresário ou os sócios da firma e parte é investida. Tá? Então, direto ou indiretamente, os proprietários de todos os fatores são os consumidores. Os consumidores é que vendem os fatores de produção para as firmas. E mesmo o capital fixo foi uma compra passada que as firmas fizeram de outros consumidores que são os proprietários de todos os fatores. A renda nacional, ela pode ser medida como o poder de compra dos consumidores. Porque, no fundo, todo agente é consumidor, mesmo o empresário é consumidor, e os consumidores são os proprietários de todos os fatores. Então, a renda nacional pode ser medida pelo poder de compra de todos os consumidores. Do lado da produção agregada, a produção total do sistema é a somatória da produção líquida de cada firma, tá? É o valor adicionado, vamos dizer assim, por cada firma, a produção líquida de cada firma. Tá? E a renda global ganha pelos fatores é o total que as firmas pagam, certo? Que os proprietários
pagam a todos os proprietários, que os empresários, né, os proprietários das firmas, pagam a todos os proprietários dos fatores. Isso dá a renda líquida gerada por todos os proprietários, que equivale à produção total do sistema. Então, a renda agregada, o produto pode ser visto do lado da renda agregada ou do lado do produto agregado líquido. Feita essa descrição do fluxo circular, do funcionamento repetitivo da economia, Borja parte para a definição de alguns conceitos. Vamos lá, riqueza social. Conjunto de coisas materiais ou imateriais que são escassas, são bens úteis, que não estão disponíveis para atender a toda a demanda, estão disponíveis apenas em quantidades limitadas. Então, o bem útil e escasso compõe a riqueza social. Para uma coisa ser riqueza, ela deve possuir a capacidade de satisfazer alguma necessidade. E deve ser possuída em quantidade limitada em relação a essa necessidade. O bem é útil e escasso, portanto ele é parte da riqueza. A riqueza social apresenta 3 propriedades. São bens ou serviços apropriáveis, eles têm proprietários, tá? Esses bens eles são alocados para um conjunto específico de proprietários, são apropriáveis, eles são intercambiáveis, são objetos de troca, e esses bens são objetos da atividade produtiva. Tá? Eles são o resultado da atividade produtiva, então são bens reproduzíveis. Essas são as propriedades dos bens que compõem a riqueza social. Borja fala de teoria econômica pura, que, como nós vimos na aula introdutória, trata de fatos naturais, da relação entre bens. Então, a teoria econômica pura de Borja é a teoria da riqueza social. Determina como os preços e as quantidades produzidas, determina como os preços, como os bens são produzidos, como são trocados. Ele estima os preços e a quantidade de bens produzidos e trocados. Então, a variável básica é o vetor de preços e o vetor de quantidade do sistema dele. E aí ele vai procurar tratar algebricamente esse problema, tá, na ótica do equilíbrio geral. Então ele vai determinar, é um problema cuja solução pressupõe a determinação do equilíbrio geral. Feita essa minuciosa classificação dos elementos que compõem a riqueza social, ele vai determinar a situação algébrica em que todos os mercados estão em equilíbrio, a determinação do equilíbrio geral. Tá? Então você tem agentes que compõem esse sistema, tá? Funções especificadas, tipos de comportamento, o encontro de todos esses agentes no mercado e, a partir daí, o estabelecimento do equilíbrio que interliga todos os mercados, do equilíbrio geral. Qual é o problema central de Borja? Determinar como as trocas voluntárias entre indivíduos que têm conhecimento perfeito, bem informados, indivíduos autointeressados, indivíduos maximizadores e racionais. Então ele vai determinar como a troca entre esses indivíduos leva a uma organização sistemática da produção, a uma distribuição da renda que é eficiente e mutuamente benéfica. Borja ainda não tem o conceito de eficiência de Pareto, obviamente, mas ele pressupõe que essa distribuição da renda seja, em algum sentido, eficiente e benéfica para todos. Então ainda é o paradigma smithiano. Né? O indivíduo atua visando seu próprio benefício, o autointeresse. O resultado da ação autointeressada é o benefício social. A única forma de interação é a que é realizada no mercado, nas trocas voluntárias. Ele não olha, como Marx, a interação no processo de produção, a interação no chão de fábrica. Não. A relação entre os agentes, a interação deles é no mercado. Ele não olha a fábrica, o processo de produção, na linha de produção da fábrica. Ele olha simplesmente o mercado de fatores. Os proprietários de fatores, no caso até a mão de obra, o operário é o proprietário de fatores que negocia com o empresário, tá certo? A venda de horas trabalhadas, a venda da mão de obra. Ele não olha o processo de produção, ele olha só mercados.
A interação social só ocorre nos mercados. Tá? E supõe a hipótese de concorrência perfeita no funcionamento dos mercados. Tá? Então não existe barreiras, não existe nada externo que regule preços, não há sindicatos, não há, da parte dos patrões não há cartéis, qualquer prática intervencionista no mercado, até porque não existe o governo no modelo de Bohr. Muito bem. Os preços são cotados em termos de uma mercadoria que é o numerário, porque não há moeda nesse modelo. Tá? Então só há preços relativos, tá? Em relação a uma mercadoria, que não tem nada especial em relação a essa mercadoria, além do fato dela funcionar como numerário. Preocupação de Bohr. Como vetor de preços, ele vai procurar identificar um vetor de preços, depois de quantidade, que permite a qualquer indivíduo maximizar a utilidade, que todos os indivíduos maximizem a utilidade naquele vetor de preços, tá? Que é uma maximização subjetiva, chamado equilíbrio geral subjetivo. Tá? Outra preocupação dele, os mercados todos entrem em equilíbrio. Tá? Em cada mercado, tá? Ou ele está em equilíbrio, ou se ele tiver com excesso de oferta ou excesso de demanda, um excesso de oferta no mercado é compensado por um excesso de demanda no outro mercado. Aquela mesma ideia que nós vimos na troca simples. Né? O excesso de demanda no mercado corresponde ao excesso de oferta no outro mercado. Então, ou todos os mercados estão em equilíbrio, no sentido de oferta igual a demanda em todos os mercados, ou os excessos de mercado, os excessos de oferta que se observa num grupo de mercado, tá? É compensado pelo excesso de demanda que se observa em outro grupo de mercado. De forma que, na soma, a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Aí se alcança o equilíbrio geral. Os preços são parâmetros a partir dos quais as escolhas individuais são feitas. O preço relativo, né, a relação com o numerário, é simplesmente uma variável, um argumento, tá, das funções de oferta e demanda, a partir do qual as escolhas individuais são feitas. Mas, ao mesmo tempo, a própria escolha, né, o comportamento da oferta e da demanda, afeta o preço. Tá? Então, é a ideia de que o preço ele é determinado endogenamente nesse sistema. Tá? Embora você possa dizer, como se trata de modelo de concorrência perfeita, que cada agente é tomador de preço, mas a ação dos agentes no mercado afeta o vetor de preço. Aí você coloca a seguinte questão, que nós vamos discutir depois. Se o agente é tomador de preço, como que ele afeta preços? Né? Depois nós vamos ver a saída de Bohr para esse problema. Mas o vetor de preços também é endógeno. Ele é determinado na solução das equações que compõem o equilíbrio geral. Bom, então vamos trabalhar com as condições de equilíbrio geral. Então, o Bohr ele procura identificar um único vetor de preços. Tá? Primeiro, que seja vantajoso para todos os indivíduos ao mesmo tempo. Tá? O vetor de preços que faz com que todos os consumidores maximizam a utilidade e os produtores maximizam o lucro. Esse preço permite que em cada mercado haja o equilíbrio entre oferta e demanda, ou que os excessos de oferta se compensem com os excessos de demanda. Tá? Cada agente compra e vende aquilo que planejou, né? Ele realiza o planejamento. Tá? As firmas vão trocar as quantidades de bens que maximizam o lucro. Então se tem a satisfação, a maximização ao mesmo tempo da utilidade, do prazer no consumo, tá? E a maximização do lucro. Então, Bohr vai determinar matematicamente, pelo tratamento algébrico, por um sistema de equações algébricas, tá? A condição de equilíbrio, que permite um conjunto de relações bem articuladas entre preços e quantidades trocadas, de fatores e de bens de consumo final, de forma a permitir a máxima satisfação para cada agente. Então, todos os agentes são maximizadores de utilidade e maximizadores de lucro, se forem produtores, e o equilíbrio de cada agente é compatível com o equilíbrio dos demais agentes, ou seja, as posições de equilíbrio são mutuamente compatíveis entre todos os agentes. Quais são os dados do modelo? O que é preciso para a construção do modelo? O que se precisa conhecer? O número de consumidores, o número de firma, a dotação inicial dos recursos, as preferências dos consumidores e as técnicas de produção disponíveis. Tá? Os coeficientes técnicos.
Todos esses elementos devem ser conhecidos e, a partir dele, na hipótese do comportamento maximizador dos agentes, os agentes se encontram no mercado e há um mecanismo competitivo que conduz ao vetor de preços e quantidades de equilíbrio geral. Tá? E Vohra vai determinar, teoricamente, as quantidades de bens produzidos, de bens de consumo final, de fatores de produção, as quantidades de bens produzidos e trocados no mercado e o vetor de preços que equilibra todos esses mercados. Alguns conceitos que Vohra apresenta e discorre no corpo da obra. Capital fixo, que é um conceito que estava nos clássicos, em Mill e Ricardo, a distinção tradicional entre capital fixo e capital circulante. Capital fixo ou capital em geral, nas palavras de Vohra. Qualquer bem durável, qualquer espécie de riqueza social que não é consumida ou apenas é consumida a longo prazo. Qualquer utilidade limitada em quantidade que sobrevive à primeira utilização que se faz dela, em uma palavra, que serve mais de uma vez, uma casa, um móvel. Então, o capital fixo é o capital, o fator de produção, capital, que não se decompõe, que não se desgasta todo numa única rodada de produção. Tá? Não é consumido a curto prazo, apenas a longo prazo. Tá? Então, sobrevive à primeira utilização que se faz dela. E é uma casa, um móvel, um maquinário durável, etc. Capital circulante, que Vohra também chama de rendimento. Então, eu ponho esse desenho da galinha com os ovos. A galinha ela dura vários processos de produção de ovo, imaginando a galinha como se fosse uma fábrica, né? Uma fábrica de ovos. Então, a galinha seria o capital fixo, né? E talvez o alimento que se dá para a galinha seria o capital circulante, né? Porque o alimento, uma vez consumido, ele desaparece e ele é incorporado no ovo. Então, a ração da galinha vira ovo. Então, a ração da galinha seria o capital circulante. Por quê? Capital circulante. Qualquer bem fungível, qualquer espécie de riqueza que é consumida imediatamente. Qualquer coisa rara que não subsiste depois do primeiro serviço que presta, em suma, que serve apenas uma vez. Pão, carne, a ração da galinha, etc. Tá? Exemplos de capital circulante fornecido por Vohra. Matérias-primas, bens intermediários não duráveis e os serviços produtivos oferecidos por capitais em cada período de produção. Então, mesmo que o capital é fixo, imagina a fábrica, para não pensar na galinha novamente. Então, na fábrica você tem um maquinário durável. Então, esse maquinário é um capital fixo, né? Mas ele oferece um serviço produtivo, né? Quer dizer, em cada rodada de produção, a máquina operando facilita a produção do bem final. Então, a gente diz que a máquina oferece serviços produtivos. Eu posso chamar o serviço produtivo da máquina de capital circulante. Então, do capital fixo se extrai capital circulante. Aliás, tudo que é efetivamente empregado no processo produtivo é o capital circulante, porque o capital fixo ele transfere uma parte para o processo produtivo, que a gente chama de capital circulante ou rendimento na denominação de Vohra. Então, o processo de produção utiliza capitais circulantes e os serviços dos capitais fixos, que eu posso chamar isso também de capital circulante. Okay? Essa é a definição de Vohra. No processo de produção se utiliza os serviços dos capitais fixos, não os capitais em si mesmos, mas os serviços deles e outras formas de rendimento, como o capital circulante. Tá? Então não é o capital em si mesmo que é utilizado, mas os serviços do capital. E esses serviços, o Vohra ele classifica em 3 tipos básicos e exaustivos, né, que compõem toda a possibilidade, o conjunto de possibilidades: terra, trabalho e capital. Então, os fatores de produção no sentido dos serviços, do capital, no sentido dos rendimentos, são apenas terra, capital e trabalho. Tá? Ok? Então, o serviço, tá certo? O rendimento que é efetivamente transferido ao produto final se compõe nessas 3 classes de fatores: terra, trabalho e capital. Tá? Muito bem. Então, existe o processo de produção e o processo dos mercados, separando os mercados de produtos finais, em que os consumidores demandam produtos ofertados pelas firmas, e os mercados dos serviços produtivos, né,
né, os serviços dos fatores de produção. Os mesmos consumidores que são os proprietários dos recursos produtivos, são os proprietários dos serviços de terra, trabalho e capital, vendem esses serviços produtivos para as firmas e recebem pagamentos que são as rendas, que depois, na condição de consumidor, essas rendas serão gastas no mercado de produto final. Ela trabalha com duas condições de equilíbrio. A primeira delas ele chama de condição objetiva, que são as condições de maximização para cada indivíduo em particular. São as condições tais que cada indivíduo que compõe o sistema maximiza a utilidade ou maximiza o lucro. Nas palavras de Vaughan, o primeiro problema que temos a resolver consiste em determinar para cada consumidor a oferta dos serviços e a demanda, quer dos serviços a título de serviços consumíveis, quer dos produtos a preços anunciados ao acaso, que correspondem ao ponto de máxima utilidade efetiva, ou seja, a condição que maximiza a utilidade total, maximiza a utilidade para cada agente envolvido no sistema. Vou aproveitar esse slide para ditar a questão da aula, que deve ser entregue no prazo de uma semana. Quais são as condições requeridas para a maximização individual do equilíbrio geral subjetivo em Vaughan? Então, essa é a questão que eu quero que vocês trabalhem e me entreguem no prazo máximo de uma semana. A outra condição é chamada condição objetiva. É a compatibilização das condições de máximo nos mercados, máximo de utilidade efetiva ou de consumo. Como que essas condições se compatibilizam no mercado, de forma que haja equilíbrio entre oferta e demanda para todos os mercados da economia. Equilíbrio no sentido que a curva de oferta se encontra com a curva de demanda, ou no sentido que os excessos de oferta são cancelados pelos excessos de demanda. Então, a primeira condição, a condição subjetiva, é a maximização da utilidade do lucro de cada agente, e a condição objetiva é a compatibilidade das condições de equilíbrio, oferta igual a demanda em todos os mercados. Nós vamos tratar nesta terceira aula sobre Vaughan das condições do equilíbrio subjetivo, e na última aula sobre Vaughan, entre outros tópicos, nós vamos falar do equilíbrio objetivo, mas por enquanto vamos nos concentrar apenas no nas condições para o equilíbrio subjetivo. Aqui está, equilíbrio subjetivo. As condições de equilíbrio requeridas na maximização de todos os indivíduos. Que condições são necessárias para que todos os indivíduos, individualmente, maximizem lucro ou maximizem a utilidade? Vamos descrever o modelo. Tá? Quais são as variáveis, quais são as equações básicas do modelo. Imagina que haja M produtos consumidos. Tá? Produtos consumidos, bens de consumo final, que são demandados pelos consumidores. Ele chama esses produtos dessas letras em maiúsculo. Aliás, eu vou utilizar a mesma nomenclatura, tá? E as mesmas variáveis, a mesma representação das variáveis utilizada por Vaughan, como se fosse uma aula do próprio Vaughan. Tá? Eu sou aqui a encarnação de Leon Vaughan nessa videoaula. M produtos consumidos. M é o número de produtos. A maiúsculo, B, C, D, até M. Certo? Serviços produtivos. Os serviços do capital fixo ou capital circulante. São N serviços produtivos. Tá? Bom, você fala, mas não são 3 fatores? Terra, capital, trabalho? Então, sim, são 3 fatores, só que os serviços produtivos são N, porque cada fator ele pode oferecer um número de serviços produtivos, inclusive em diferentes momentos da produção. Tá? Se você está fazendo análise em período, você subdivide esse período em subperíodos, tá? E o serviço do fator associado a cada subperíodo é um tipo de serviço produtivo. Então, embora tenhamos apenas 3 fatores, Vaughan totaliza N serviços produtivos. Os serviços fornecidos por cada fator, distribuídos ao longo de muitos períodos, dentro do período de análise, tá? Ok? E cada capital fixo, ele é capaz de distribuir serviços ao longo desses períodos, inclusive para outros períodos de produção, né, fora do período analisado, até que ele fique completamente depreciado. Tá? Então, os serviços fornecidos pelo fator terra é simbolizado por T,
T', T duas linhas. Os serviços fornecidos pelo fator trabalho, por P', P' duas linhas. Então, o serviço do fator trabalho no terceiro subperíodo seria P duas linhas, e assim por diante. E, finalmente, o serviço do terceiro fator, que é capital, distribuído ao longo desses períodos, eu chamo de K', K duas linhas. Então, a soma total, T', P', P duas linhas, K', etc., a soma total desses serviços é que compõe os N serviços produtivos. O modelo. Vohra vai construir funções individuais de rareté, ou utilidade marginal, tá? Para todos os bens. Então, para todos os bens tem a rareté associada a cada indivíduo. Tá? E ele também constrói a rareté para os serviços. Tá? Veja que os serviços, eles não são consumidos pelos consumidores finais. Os serviços são consumidos pelas firmas que contratam esses serviços. Né? E ele imagina que haja rareté dos serviços, a utilidade marginal dos serviços, que seria a satisfação do empresário ao contratar esse serviço. É um conceito diferente da microeconomia, que focaliza a utilidade apenas no prazer, no bem do consumo final. Né? Aqui ele fala de utilidade ou utilidade marginal dos serviços. Tá? Então, todas as utilidades é esse R minúsculo, que é φ de Q, onde Q é a quantidade do serviço associado, ou do bem de consumo final. Tá? Os preços dos serviços e dos bens de consumo são dados para os indivíduos, embora o indivíduo, com a sua ação no equilíbrio geral, ele condiciona, ele influencia o vetor de preços de equilíbrio, que é determinado endogenamente, mas para efeito da análise, cada agente é um tomador de preço, então o preço é dado. Então, tem os preços dos serviços, né? PT, PT', P duas linhas. Então, P duas linhas é o serviço terra no terceiro período, né? PP, P', P duas linhas, por exemplo, P' é o serviço trabalho no segundo. Exato, é o preço, né, do fator trabalho, do serviço trabalho no segundo período. E assim por diante, para capital, PK, PK', PK duas linhas, etc. Então, são o vetor de preços dos serviços. E os bens de consumo final, PA, PB, PC. Né? PC é o preço do bem de consumo final C, assim por diante. Como não tem moeda, a Vohra vai eleger uma mercadoria como numerário, então suponha que a mercadoria A seja o numerário. Então, preço de A é igual a 1, porque o preço do numerário é 1. Né? Porque não há preço relativo para o numerário. Então, o numerário compara com ele mesmo, então o preço do numerário é 1. Tá? Bom, vamos também trabalhar como dado do modelo, como variável que o modelo incorpora, né? Não exatamente exógena, porque acaba sendo endogenizado, né? Porque o processo de equilíbrio geral vai determinar vetor de preços e quantidades. Tá? Mas na determinação das quantidades você tem a dotação inicial dos fatores, né? Dos serviços produtivos. Tá? Então, você tem o vetor de dotação inicial do serviço do fator terra, trabalho e capital, nos diferentes períodos, que seria QT, QT', Q duas linhas, etc., para terra, para trabalho, QP, QP', QP duas linhas, etc., e para o fator capital, QK, QK', QK duas linhas, etc. Né? Então, são os serviços ofertados nesses períodos específicos. Alguns desses K e J podem ser zero. Tá? Então, necessariamente, você requer a oferta do serviço em todos os períodos considerados. Num período só, você pode ter apenas 2 desses serviços e o terceiro não é ofertado, etc. Então, você tem a oferta desses serviços, tá? E uma quantidade demandada. Tá? Veja, aí você tem um vetor de estoque inicial desses serviços e uma quantidade demandada ou ofertada de cada um desses serviços. Tá? Então, você usa a letra O. OT, OT', OT duas linhas para terra, OP, OP', OP duas linhas para trabalho, OK, OK', OK duas linhas para capital, etc. Sempre que esses os J's forem positivos, é porque os serviços são oferecidos, né? Por isso que O de oferta. Né? Se o OJ for negativo, são bens e serviços demandados. Então, esses Os servem para determinar a oferta e, se tiver sinal negativo, a demanda por esses serviços produtivos. Então, tem o vetor de estoque inicial desses serviços e o vetor de oferta e demanda desses serviços. Esses são os dados de entrada para o modelo de Vohra. Muito bem. Ele vai determinar as quantidades de produtos finais demandadas aos preços de equilíbrio. Tá? Vai se formar no equilíbrio geral o vetor de preços de equilíbrio.
E aí há uma quantidade demandada de bens finais, de produtos finais, tá certo? Há esses preços de equilíbrio, que ele representa por DA, DB, DC. DA seria a demanda pelo numerário, né? DB é a demanda pelo segundo bem, DC pelo terceiro, etc. Outro dado do modelo, os coeficientes técnicos de produção, a quantidade do serviço requerida para a produção de uma unidade do produto. Então, olha como a representação é simples. O A, porque se refere ao produto A. Né? A T, a T', a T duas linhas, então é terra no primeiro período para produzir uma unidade do produto A, terra empregada no segundo período para produzir uma unidade do produto A, terra empregada no terceiro período. Então, tem esse subíndice. AP, trabalho, depois os períodos. AK, capital, quantidade de capital para uma unidade de produção do bem A, capital empregado no primeiro período, etc. Isso para o bem A. Para o bem B é a mesma ideia, só que no lugar da letra A minúscula, usa o B minúsculo, com esses subíndices que é o emprego dos serviços dos fatores. Para o bem C, C e assim por diante. Então, uma representação muito fácil de se trabalhar. Não é o coeficiente técnico de Leontief com IJ com os dois subíndices. Né? A própria letra já indica o bem em questão, então não preciso do segundo subíndice. Na primeira edição dos Elementos de Economia Política Pura, que é a edição de 1874, o Vorra trabalha com coeficientes técnicos fixos. Tá? Mas é claro que a quantidade de cada serviço necessária à produção de uma unidade do produto, a maneira como os vários fatores se combinam na produção, isso pode ser em proporções variáveis. Né? Inclusive, a alocação dos fatores depende do preço relativo desses fatores. Né? Normalmente, o processo de produção ele fica mais intensivo naquele fator que é mais barato. Né? Então, a própria combinação dos fatores depende do preço relativo deles. Mas, nessa edição de 1874, Vorra trabalha com a hipótese de que os coeficientes sejam fixos. Tá? Okay? Obviamente, essa é uma deficiência do modelo de Vorra, que ele mesmo vai atualizar nas outras edições. Tá? O Baroni fez isso no trabalho de 1894, e depois o Pareto, anos depois. Né? Então, os seguidores de Vorra vão trabalhar com a hipótese de coeficientes variáveis, com diferentes possibilidades de combinação técnica na produção. Tá? E o Vorra faz isso a partir da terceira edição dos Elementos de Economia Política Pura. Aqui está uma capa da primeira edição dos Elementos de Economia Política Pura, para quem gosta de francês, né? Que tem como subtítulo Teoria da Riqueza Social. Nós vimos o conceito de riqueza social, por Léon Vorra. Foi publicado em francês, ali está a data da primeira edição, ao pé da página, 1874, e durante 50 anos não teve uma tradução para o inglês. Tá? E, como eu falei, não foi muito reconhecido, tá certo, em vida. Apenas meados do século XX é que os economistas, os historiadores do pensamento econômico, que enalteceram a grandeza de Vorra e o trabalho pioneiro dele. Tá? Outras edições, a segunda edição é de 1877, a terceira edição de 1896 e a quarta e definitiva edição é de 1900. Perdão, a quarta edição é de 1900, aqui está a edição definitiva, é de 1926, tem inclusive a capa dos Elementos de Economia Política ou Teoria da Riqueza Social, a edição considerada definitiva, que é de 1926. Ok? Vamos para a solução do modelo, o tratamento algébrico fornecido por Vorra. Então, quais são as condições impostas na solução do modelo? Primeiro, o total de gastos é igual à soma de renda dos consumidores individuais. Então, DA, DB, DC é o que cada consumidor gasta na aquisição de todos os bens e do numerário. E aqui estão as fontes de renda. Né? Qual é a fonte de renda do consumidor? A oferta de fatores produtivos. Né? Se ele demanda fator produtivo, então seria um decréscimo na renda. Né? O O pode ser, esses OJ pode ser tanto positivo quanto negativo. Se for positivo, ok, é o lado da receita. E se for negativo, é demanda, é despesa, passa para o primeiro membro com sinal positivo. Né? Vamos lá. OT, PT, a renda que esse consumidor ganhou, ofertando terra no primeiro período, OT', PT', terra no segundo período, etc., para terra, depois começa trabalho, OP, PB, tem uma renda
da venda de trabalho no primeiro período, depois no segundo período, e depois capital no primeiro período, segundo período, então vai compondo os termos dessa série. Aí ele impõe a condição para a maximização subjetiva dos indivíduos, né, a maximização de utilidade, e aí ele põe aquela relação entre as raretés que ele já deduziu na troca simples que nós vemos. Né? Vamos começar lá embaixo pelos bens finais. Então, vamos deixar do lado o numerário, né, que é só um meio de troca, não é um bem efetivamente demandado. Então, para os bens finais, a partir do bem B, né, então tem a rareté do bem B, no ponto que é demandado, né, que é DB, é igual a preço do bem B, depende do preço, né, preço de bem B, e aqui a rareté do bem A, que é a rareté do numerário. Então, se lembra que na condição, a utilidade marginal, né, é lambda vezes o preço. A utilidade marginal não é igual ao preço, é o preço vezes o lambda é o multiplicador de Lagrange. E a gente viu que o lambda é a utilidade marginal da moeda, a utilidade marginal do numerário, nesse caso. Né? Então, o φ de A vai sempre aparecer do lado direito. Né? Então, o φ de B, que é a rareté no consumo da mercadoria B, é PB vezes a rareté do numerário, φ de A. φ de C, rareté do consumo da mercadoria C, é preço de C, numerário, rareté do numerário, φ de A. Então essa é a relação que a gente tinha visto que maximiza a utilidade efetiva na troca simples. Agora, o conjunto de equações acima já é mais curioso, né? Porque ele está pegando, olha, a rareté de φ de T menos O de T. Então é o estoque, o que é ofertado, né, do fator terra no primeiro período. Porque Q de T é o estoque inicial de terra, né? O de T é o que é ofertado, então φ de T menos O de T é o estoque final de terra. Né? Então as raretés, olha do lado direito, terra no segundo período, trabalho no primeiro, depois ali tem φ de K, que é capital. Né? A diferença entre, por exemplo, PK e menos OK, o que é? É o estoque final de capital. Então as raretés dos fatores, elas são calculadas no estoque final desses fatores. Né? É o fator disponível para aquele período, que é o estoque final do fator alocado naquele período. É a rareté calculada em cima desse estoque final. É igual o preço do respectivo fator, PT, PT', né, PP, PP', o preço do respectivo fator, vezes a rareté do numerário novamente. Então, ele está calculando a rareté aplicada no estoque final dos fatores, não só dos bens consumidos, né, mas no estoque final dos fatores. Ora, mas o que é a utilidade na demanda de um fator? Né? Porque o fator não dá prazer diretamente para o empresário que contrata fatores. Né? Não gera utilidade direta para o empresário, mas gera o quê? Lucro. Então, essa rareté dos fatores é a condição de maximização de lucro do modelo de Vohrak. É estranho, né? Perto da microeconomia atual, mas é essa a ideia que ele particulariza a maximização de lucro no teorema das utilidades, da maximização da utilidade efetiva, que é essa relação entre as raretés, no caso a rareté aplicada no estoque final dos serviços. Tá? Então aqui está a demonstração dessa relação, né, utilizando o multiplicador de Lagrange. Isso nós já vimos em outra aula. Né? Então a utilidade marginal, que é esse UI, é lambda PI. Né? A utilidade marginal não é o preço. Nós vemos isso na aula presencial sobre duplo I, que eu comentei sobre o erro de duplo I, não pode igualar a utilidade marginal no preço. A utilidade marginal é o lambda vezes o preço, né? E o lambda é exatamente a utilidade marginal, ou a rareté do numerário, ou a rareté da moeda. Tá? Bom, aí Vohrak se questiona, existe solução para esse sistema de equações? Bom, a maneira detalhada como Vohrak chega a discutir essa solução, ele não chega a provar exatamente a existência dessa solução. E ele sabia disso. Ele apenas diz, olha, tem que ocorrer esse processo no mercado, o processo caminha nessa direção para que haja solução para o sistema de equações. Tá? Não basta contar o número de equações e comparar com o número de incógnitas. Né? Se o sistema for linear, é suficiente comparar o número de equações com o número de incógnitas, porque aí você vê se a matriz é uma matriz quadrada, se ela tem inversa, que permite calcular os vetores endógenos do problema,
Mas o Borra não trabalha só com equações lineares. Tá? Mas vamos ver o número de equações e vamos contar o número de equações e o número de incógnitas apenas como uma condição necessária, mas não uma condição suficiente. Tá? Bom, temos a equação que iguala gastos à renda que nós vimos, né? Então, isso é uma primeira equação. As equações que resultam da condição de satisfação máxima, ou lucro máximo. Né? Então, você tem N equações, porque tem uma para cada fator de produção, tem N fatores, então N equações. E tem as equações da Rareté aplicada para os bens finais. Como não aplica para o numerário, a partir do bem B, portanto, então, e tem M bens, tirando do numerário M menos 1. Então, é N, uma, que é a equação que iguala o total de gastos da renda, 1 mais M menos 1, que dá N mais M equações. Então, o equilíbrio subjetivo do Borra tem N mais M equações. Tá? Isso garante o equilíbrio que maximiza a utilidade efetiva para cada indivíduo que compõe esse sistema ou maximiza o lucro. Então, você tem N e M equações. E o número de incógnitas nesse sistema do equilíbrio subjetivo de Borra? Bom, muito bem. Você tem a oferta e a demanda dos serviços, né? Tá? Então, N serviços, N oferta ou demanda de serviços, né? Tem a M, que é a demanda de bens, né? E como não há a demanda do numerário, então você coloca N menos 1. Então, N mais M menos 1 incógnitas no sistema, né? Lembrando, a oferta dos serviços depende do vetor de preços de todos os serviços, PT, PT', dos serviços terra, capital, trabalho, PP, PP', serviço capital, PK, PK', e o preço de todos os bens. Então, a oferta de bens e serviços depende de todos os vetores de preço da economia. Os vetores de preço dos serviços, os vetores de preço dos bens finais. Tá? A demanda por cada um dos bens finais da economia, a partir do bem B, C até M, vai depender do vetor de preços de todos os serviços da economia e o vetor de preços de todos os bens da economia. Então, põe tudo isso como um argumento da função FI, que é a função da demanda DI. Tá? Então, você tem N mais M menos 1 incógnitas e tem uma última incógnita, que é a demanda pelo numerário. O preço do numerário já sabe que é 1, mas a demanda do numerário a gente precisa determinar quanto que é demandado de numerário nessa economia. Então, DA é uma outra incógnita. Então, você tem N mais M incógnitas. Quantas variáveis, quantas equações tinha no modelo? N mais M. Quantas incógnitas? N mais M. Então, pelo menos essa condição necessária estava atendida. O número de equações é igual ao número de incógnitas. Tá? E para modelos lineares, apenas para modelos lineares, isso estaria apontando para a possibilidade do equilíbrio geral subjetivo. Tá? Ainda não é a prova da existência do equilíbrio geral. O Borra tem um raciocínio bem mais elaborado do que simplesmente contar equações e contar incógnitas, mas seria um primeiro passo. Tá bom? Então essa é a nossa 8ª aula presencial. Tá? E semana que vem iremos postar mais uma aula. Ok? Bom final de semana.